Novel e fanfic narradas. Shinobi do passado retorna no futuro. Capítulo 221. O plano de captura da besta com cauda continua. Pinga, pinga, gotas de água caíam de cima ocasionalmente. Guiado por Agoromo Genjutsu, o Takata entrou na caverna escondida com expectativa e apreensão. Depois de atravessar uma longa e escura passagem, ele viu uma luz não muito à frente e continuou andando. Virando uma esquina, ele olhou para cima. Imediatamente, uma forte sensação de choque tomou conta dele. O que é aquilo? O Takata ficou paralisado no lugar, incapaz de se mover. Nesse momento, toda a sua visão foi preenchida por uma enorme estátua humanoide. Diferentemente do espaço estreito e confinado anterior, o Takata agora se encontrava em uma área espaçosa e aberta, grande o suficiente para acomodar metade das terras do clã Tsushigumo. Mesmo assim, com a estátua de Gedo colocada ali, o espaço parecia extremamente apertado. Podemos imaginar o choque no coração de Takata quando ele viu a grotescamente enorme estátua de Gedo, mais aterrorizante do que qualquer besta com cauda, aparecendo de repente diante dele. Além disso, foi a primeira vez que ele sentiu tanto medo e ansiedade por parte dos 6 caudas dentro dele, cujo chakra estava vazando incontrolavelmente. Mesmo quando enfrentou Agoromo Genjutsu anteriormente, os 6 caudas nunca reagiu dessa maneira. Para deixar os 6 caudas tão inquieto, o Takata estava prestes a suprimir à força o chakra dos 6 caudas que estava surgindo. Uma voz provocadora de repente soou acima dele. A aura do chakra é os 6 caudas. Que interessante, um Jinchuriki dos 6 caudas vindo aqui sozinho. O Takata olhou rapidamente para cima e notou várias figuras, físicas ou ilusórias, de pé sobre os dedos da estátua de Gedo. Quanto ao orador, o olhar de Takata caiu sobre o homem singular com cara de tubarão e um protetor de testa da Vila da Névoa marcado por um corte horizontal. Kizami Oshigaki. Vindo da Vila da Névoa, o Takata rapidamente reconheceu o notório ninja desaparecido de Rank S. Da mesma forma como o antigo ninja da Névoa, Kizami estava familiarizado com os 6 caudas e sorriu amplamente. Isso não é como um cordeiro entrando na cova de um tigre? Você precisa que eu tome alguma atitude? Perto dali, Kakuzu, que estava fisicamente presente, falou proativamente. Ao ouvir isso, a expressão de Takata ficou séria enquanto ele olhava para Kakuzu, então mudou seu olhar para os outros. Finalmente seus olhos se fixaram em An, o Jinchuriki do Five Tails que estava flutuando no ar, tendo seu chakra continuamente extraído. Manto preto com nuvens vermelhas no Kennen, e outro Jinchuriki no ar tendo seu chakra extraído, assim como eu. Este deve ser o local de encontro secreto da organização Akatsuki. Por que Agoromo Genjutsu me trouxe aqui? O Takata se sentiu cercado por lobos. A maioria das pessoas nos dedos da estátua de Gedo olhavam para ele com indiferença, diversão ou interesse, como se tivessem encontrado um brinquedo novo. Mais uma vez, sua identidade como Jinchuriki não teve peso. Para essas pessoas, ele e as terríveis bestas com cauda não passavam de peixes em uma tábua de corte. O Takata agarrou seu cachimbo com força, pronto para qualquer coisa, justo quando a atmosfera estava ficando tensa. No polegar da mão direita da estátua de Gedo, o clone de Agoromo Genjutsu abriu lentamente seu Rinnegan, virou-se e olhou para o Takata, dizendo: "Não precisa ficar nervoso, não há inimigos aqui." O Takata olhou e ficou atordoado. Agoromo Genjutsu? Um clone das sombras ou algo assim? E o que há com esses olhos? Ao ver Agoromo Genjutsu novamente, desta vez com olhos roxos como redemoinhos, o Takata ficou chocado. Ele já havia conhecido Genjutsu antes e estava familiarizado com seu comportamento e tom, sabendo que a pessoa à sua frente não era um impostor, mas alguém de verdade. Mas por que seus olhos mudaram? E qual era a conexão dele com Akatsuki? O Takata estava nervoso e cheio de perguntas. Felizmente, depois que Genjutsu falou, Kizami e os outros cessaram suas intenções agressivas e ficaram mais sérios. Com a pressão diminuindo, o Takata finalmente soltou um suspiro de alívio. Baki. Neste momento, o Jinchuriki dos 5 caudas, cujo chakra tinha acabado de ser totalmente extraído, caiu do ar, batendo sem vida no chão, enquanto o outro olho na estátua Gedo se abriu completamente. Preparem-se para extrair os 6 caudas, ordenou Agoromo Genjutsu. Sim. Kizami, Kakuzu, Sasori e Deidara, Uchiha Izumi e Uchiha que responderam solenemente. Agoromo Genjutsu então sinalizou para o Takata dar um passo à frente, sem lhe dar tempo para fazer perguntas, e explicou. Embora geralmente se acredite que um Jinchuriki morre depois que sua besta com cauda é extraída, esse nem sempre é o caso. O 8 caudas poderia deixar parte de seu corpo dentro de Killer Bee, permitindo que ele sobrevivesse após a extração. Com sua atual compreensão e controle do chakra, Agoromo Genjutsu poderia similarmente deixar uma pequena parte do chakra dos 6 caudas dentro de Takata, usando a liberação de Yin Yang para manter sua força vital. Mesmo depois que os 6 caudas foi extraído, o Takata pôde continuar vivendo. Embora o Takata fosse um pouco frio, seu caráter não era ruim. Após ser salvo por Otaru, ele queria ir embora imediatamente para evitar causar mais problemas a ela, apesar de seus ferimentos graves. Após ser derrotado por Agoromo Genjutsu e acordar, sua primeira preocupação foi a segurança de Otaru, e ele foi resgatá-la, apesar de saber da vasta diferença de poder. Como ele já havia desertado da Vila da Névoa, Agoromo Genjutsu não tinha inimizade com ele. Embora os 6 caudas ainda precisasse ser extraído, salvar a vida de Takata estava ao seu alcance. Quanto ao Jinchuriki das 5 caudas,
Ele era da Vila de Pedra, e salvá-lo seria o mesmo que ajudar o inimigo. Agoromo Genjutsu não era tão ingênuo assim. Depois que os 6 caudas for extraído, você poderá retornar a uma vida normal. Agoromo Genjutsu finalmente disse ao Takata. O Takata assentiu fortemente. Dado o poder de Agoromo Genjutsu, se ele quisesse os 6 caudas, não haveria necessidade de um método tão indireto. Naturalmente, ele acreditava em tudo que Genjutsu dizia. O Takata tocou seu estômago. Ele sempre odiou ser um Jinchuriki. Se os 6 caudas fosse extraído e ele pudesse viver como uma pessoa normal, seu desejo mais profundo seria realizado. O Takata caminhou até a estátua de Gedo. Depois que tudo estava pronto, Agoromo Genjutsu, Kizami e os outros formaram selos novamente. Imediatamente, a estátua Gedo abriu a boca e o Takata, assim como antes dele, ficou suspenso no ar, com o chakra dos 6 caudas surgindo e fluindo para a estátua Gedo. Como o Takata cooperou de bom grado, o processo de extração foi muito mais rápido dessa vez. Em apenas meio-dia, quando o quarto olho da estátua de Gedo estava prestes a se abrir completamente, Agoromo Genjutsu apareceu ao lado de Takata, acenou com a mão para interceptar uma pequena parte do chakra dos 6 caudas, injetou-o em Takata e pressionou a mão direita em seu peito, usando a liberação de Yin Yang. Breve, os 6 caudas foi completamente extraído, e o quarto olho na estátua Gedo foi aberto. O Eixinshuriki Takata dos 6 caudas caiu do ar vivo. Tudo ocorreu bem. Agora a estátua de Gedo em posse de Agoromo Genjutsu tinha as caudas de 4, 5, 6 e 7. O plano de captura da besta com cauda continuaria. Capítulo 222. Onde está minha organização Akatsuki? O Uchiha Obito tinha acabado de retornar de uma viagem à Terra do Relâmpago. Seu objetivo era reunir informações sobre o paradeiro e as atividades dos Jinchuriki do 2 caudas e do 8 caudas. Ao contrário de Konoha e outras vilas que produziram vários ninjas de nível S, a Vila Oculta da Nuvem era conhecida por ter poucos ninjas desonestos. Ao longo dos anos, a lista de ninjas desonestos da Akatsuki não incluiu nenhum da nuvem. Sem uma conexão interna, a Akatsuki tinha conhecimento limitado da Vila Oculta da Nuvem, mesmo com as habilidades excepcionais de infiltração e coleta de informações do Zetsu Branco. Obter informações essenciais na altamente militarizada e fortemente protegida Vila Oculta da Nuvem era desafiador. Os movimentos dos Jinchuriki eram uma das principais informações. Obito agiu pessoalmente, não para capturar o 2 caudas e o 8 caudas imediatamente. Afinal, ele estava esperando que as 5 principais vilas ninjas e Agoromo Genjutsu entrassem em conflito, permitindo que ele e Akatsuki se beneficiassem do caos. Esta viagem foi apenas uma investigação preliminar para garantir o sucesso do futuro plano de captura dos animais com cauda. A operação ocorreu sem problemas. Com seu evasivo ninjutsu de tempo-espaço e a técnica de flutuação do Zetsu Branco, Obito reuniu informações detalhadas sobre os hábitos e localizações habituais dos Jinchuriki do 2 caudas e do 8 caudas sem alertar ninguém. Ao retornar triunfantemente à Vila Oculta da Chuva, pronto para relatar as informações a Pen e declarar o sucesso iminente do grande plano da Akatsuki e seu objetivo compartilhado, ele encontrou a torre mais alta da vila vazia. Obito, inicialmente despreocupado, perguntou casualmente. Pen saiu de novo? Seria melhor perguntar ao Zetsu Branco aqui, respondeu Zetsu Negro, que havia retornado com Obito da Terra do Relâmpago. Logo, um Zetsu Branco emergiu do chão, sorrindo. Pen saiu para capturar o Jinchuriki dos 6 caudas. Já há notícias sobre os Jinchuriki dos 6 caudas? Ótimo, Obito assentiu satisfeito. Quanto mais Pen trabalhava duro, mais perto o plano Olho da Lua de Obito chegava do sucesso. Se Pen, ou melhor, Nagato nos bastidores, sobrevivesse até o fim, Obito não se importava em deixá-lo viver no mundo de Infinite Tsukuyumi, realizando uma versão de paz de acordo com sua visão. Essa era sua forma de misericórdia. Mas Zetsu Branco de repente coçou a cabeça, seu sorriso desaparecendo um pouco. Tanto Obito quanto Zetsu Negro olharam. Mas o que? Perguntou Zetsu Negro. Tendo vivido por 1000 anos, ele não gostava de frases como, mas pois elas implicavam variáveis. Como esperado, Zetsu Branco deu de ombros. O Zetsu Branco que segue Pen não se reportou nos últimos dias. Não está claro se eles estão relaxando ou se algo inesperado aconteceu. O Zetsu Branco não respondeu? Obito franziu a testa. Isso pode significar que Pen ficou sem contato por 2 ou 3 dias. Embora os Zetsu Brancos tivessem fortes habilidades de infiltração, eles não eram infalíveis, dada a miríade de coisas estranhas no mundo ninja. Eles ocasionalmente perdiam contato. Mas desta vez Pen estava com eles. Obito duvidava que alguém pudesse eliminar o Zetsu Branco bem debaixo do nariz de Pen. A menos que alguém tenha derrotado Pen? Obito balançou a cabeça. Impossível. Com as habilidades do Rinnegan, Pen era quase imbatível no mundo ninja. A única exceção possível era Agoromo. A expressão de Obito ficou sombria. Agoromo Genjutsu deve estar ocupado lidando com a pressão das 5 grandes vilas ninjas e não deve ter nenhum conflito com a Akatsuki. Além disso, quando Obito conheceu Agoromo Genjutsu há 1 ano, não havia animosidade em relação a Akatsuki. Não poderia ser ele. Pensando nisso, Obito estava prestes a relaxar. Não, algo está errado. De repente, ele percebeu algo. Rinnegan da dor. Se qualquer outra pessoa buscasse o Rinnegan, seria como um bolinho enviado à boca de um cachorro, sem retorno. Mas se Agoromo Genjutsu o procurasse, Obito cerrou os punhos.
Poderia ser uma coincidência? Obito não sabia que, a pedido de Zetsu Negro, Agoromo Genjutsu havia descoberto a verdade por trás do plano do Olho da Lua e até mesmo se interessado. No entendimento de Obito, o máximo que ele poderia imaginar era um encontro acidental entre Agoromo Genjutsu e Pen, com a possibilidade do Rinnegan ser roubado. Agora, Obito só esperava que sua especulação estivesse errada. Ele instruiu ansiosamente o Zetsu Negro. Zetsu Negro, entre em contato com Pen usando o anel. Naquela época, Obito, conhecido como Tobi, não era um membro oficial da Akatsuki e não possuía um anel da Akatsuki. Como Genbu da Akatsuki, o Zetsu Negro, que havia se fundido com o Zetsu Branco, naturalmente tinha um anel. Zetsu Negro assentiu. Ele havia imaginado a mesma possibilidade que Obito havia pensado. Foi realmente Agoromo Genjutsu? Ele é tão proativo assim? Zetsu Negro ponderou enquanto infundia chakra no anel, enviando uma onda de pensamento. Se Pen desejasse, ele poderia receber a onda de pensamento e aparecer em uma forma fantasma para comunicação. Mas 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. 1 minuto se passou. Não houve resposta de Pen. Algo aconteceu. Zetsu Negro disse gravemente. Obito ficou em silêncio. O Rinnegan era uma parte crucial do plano. Se perdidos, os anos de planejamento meticuloso para criar um mundo onde Rin existisse seriam em vão. Ele não podia permitir que tal coisa acontecesse. Obito se forçou a se acalmar e rapidamente ordenou. Envie outro esquadrão de Zetsu brancos para investigar a área onde perdemos o contato. Não deixe pedra sobre pedra. Além disso, notifique os outros membros da Akatsuki para suspenderem todas as missões e encontros na base A3. Entendido. Sabendo que Madara estava de mau humor, Zetsu Branco respondeu prontamente e desapareceu rapidamente no subsolo. Depois de dar essas ordens, Obito não esperou de braços cruzados. Ele rapidamente se dirigiu à base secreta da estátua demoníaca do caminho exterior. Zetsu Negro, pensando se essa mudança seria benéfica ou prejudicial, seguiu Obito. Breve. Na base secreta, Obito encontrou o lugar onde a estátua demoníaca do caminho exterior deveria estar completamente vazio. Obito ficou imediatamente perdido. A estátua demoníaca do caminho exterior havia desaparecido. Não há necessidade de relatórios, suas especulações estavam quase totalmente corretas. E não acabou. Algum tempo depois, quando Zetsu Branco relatou que todos os membros da Akatsuki não puderam ser encontrados e provavelmente estavam desaparecidos, as mãos de Obito tremeram violentamente. Ele esteve ausente apenas por alguns dias. Onde está meu Rinnegan? Onde está minha estátua demoníaca do caminho exterior? Onde está toda a minha organização Akatsuki? Ao mesmo tempo, Zetsu Negro, ao ouvir a notícia, olhou para o estupefato Obito e coçou seu queixo, pensando: é tarde demais para mudar de lado agora? Capítulo 223 Prega para mim. Zetsu Negro nunca esperou que Agoromo Genjutsu agisse tão rápida, precisa e inesperadamente. Com o movimento ele atingiu o ponto fraco da Akatsuki. Agora, os destinos de Nagato e Konan eram incertos. O Rinnegan e a estátua Gedo provavelmente haviam trocado de mãos. Kizami, Sasori e outros possivelmente haviam sido atacados e estavam desaparecidos. A outrora formidável Akatsuki, conhecida por capturar bestas com cauda e temida pelas grandes vilas ninjas, de repente se tornou uma casca vazia. Os únicos que restaram foram ele e Uchiha Obito. Parecia que eles estavam de volta à estaca zero. Isso descreveu perfeitamente a situação atual de Obito. O Zetsu Negro não conseguiu evitar pensar em fugir. No entanto, ele rapidamente percebeu que se abandonasse Obito, seu disfarce como a personificação da vontade de Uchiha Madara seria exposto. Além disso, era improvável que Agoromo Genjutsu aceitasse alguém com uma origem pouco clara como ele. Então, o Zetsu Negro decidiu ficar com Obito por enquanto. Afinal, eles trabalharam juntos por muitos anos, e ele sabia que Obito estava profundamente comprometido com o plano Olho da Lua. Embora Agoromo Genjutsu tivesse demonstrado capacidades impressionantes e agora tivesse agido, o Zetsu Negro ainda tinha reservas. Depois de espreitar por 1000 anos, ele não conseguia confiar facilmente em ninguém. Ao contrário de Uchiha Madara e Uchiha Obito, Zetsu Negro não tinha certeza se Agoromo Genjutsu apoiaria totalmente e implementaria o plano Olho da Lua. Vamos esperar para ver. Se as coisas ficarem realmente incertas, ainda tem um plano B. Zetsu Negro pensou no local do sepultamento de Uchiha Madara, conhecido apenas por ele, o que lhe deu alguma segurança. Ele então olhou para Obito confuso e com uma careta. Preocupado que Obito pudesse agir de forma imprudente e morrer sem sentido, Zetsu Negro disse rapidamente: Lord Madara, quero dizer, Lord Madara me deixou com outro plano antes de morrer. Obito, não desanime, ainda temos uma chance. A batalha fora do Monte Katsuragi realmente abalou o mundo ninja. Agoromo Genjutsu, que havia capturado com sucesso o Rinnegan e a estátua Gedo, e desmantelado a Akatsuki, não se importou com a comoção do mundo exterior. Após extrair o chakra dos 5 caudas e dos 6 caudas, ele não continuou imediatamente com o plano de captura da besta com cauda. Fosse Uchiha Izumi, Uchiha Kei, Kizami, Sasori ou Kakuzu. Todos eles passaram por uma grande batalha e então participaram consecutivamente da extração de bestas com cauda. Eles precisavam de tempo para descansar e se recuperar. Assim, Agoromo Genjutsu levou todos de volta para Lockfront Village.
Para estar seguro, ele não trouxe os recém-capturados Kizami, Sasori e Kakuzu para a vila. Em vez disso, eles descansaram em uma base de inteligência escondida dentro do País do Fogo, não muito longe do País das Ondas. Quanto a Otaru, Tombei e o desorientado Idan, eles foram trazidos para a vila. Ao contrário de Kizami e os outros que ainda tinham tarefas pela frente, esses 3 ficariam na vila por um futuro próximo. É realmente uma cidade no céu. Tão linda, tão grandiosa. Otaru, que estava um pouco ansiosa por sair de casa pela primeira vez, ficou surpresa quando viu a vila no céu pela primeira vez. Vou morar nesta cidade de agora em diante? Era a primeira vez que ela morava com tantas pessoas, principalmente em uma cidade no céu. Isso a fez pensar nos contos de fadas que ela lia quando criança. Todas as suas ansiedades desapareceram, substituídas por alegria e ansiosa expectativa. Ao lado dela, Tombé e Idan estavam igualmente impressionados. Depois de responder algumas perguntas simples de Otaru, Agoromo Genjetsu fez com que a Nari liderasse os 3 para lidar com os procedimentos de liquidação necessários. Ele então enviou um clone das sombras ao escritório para lidar com assuntos relacionados, enquanto seu corpo principal levou a cabeça e o corpo de Idan para a base de pesquisa para estudo. Como um líder atencioso, Agoromo Genjetsu entendia o trabalho duro e a determinação de seus subordinados. Então, ao retornar, ele imediatamente retomou seu trabalho de pesquisa, ansioso para que o novo recruta Idan retornasse às suas funções e contribuísse com a organização. Chefe, devagar, sério, não precisa ter pressa, eu posso esperar. Idan, cuja cabeça havia sido transferida da cintura de Uchiha Izumi para a mão de Agoromo Genjetsu, observou porta após porta se abrindo com técnicas de selamento. Em seguida veio a desinfecção, a desodorização, a esterilização e vários sprays brancos que cobriram seu corpo. Então ele viu muitos instrumentos desconhecidos, mas intimidadores, sendo ativados à sua frente. Por fim, ele testemunhou vários Zetsus brancos imersos em tanques de nutrientes, o que parecia extremamente assustador. Apesar de sua imortalidade e natureza geralmente destemida, Idan finalmente entrou em pânico e rapidamente disse ao seu novo chefe que poderia esperar mais. O chefe entendeu as preocupações de seu funcionário, mas ainda tinha que cumprir com suas responsabilidades. Agoromo Genjetsu colocou a cabeça e o corpo de Idan na mesa de operação, dizendo-lhe para ficar calmo e começou seu trabalho. 2 horas depois de analisar completamente a imortalidade de Idan, Agoromo Genjetsu olhou para o agora silencioso e atordoado Idan e então voltou sua atenção para os relatórios. Seu sangue, ossos, órgãos, cérebro e outras partes não são diferentes de uma pessoa normal. Ele ainda sangra, quebra ossos e danifica órgãos quando ferido. Mas há uma energia estranha, diferente do chakra, mantendo sua força vital. Além disso, sua velocidade de cura está muito acima do normal. No entanto, há uma condição. Ele precisa consumir uma grande quantidade de nutrição, o que significa que ele precisa comer muito. Depois de ler o relatório de análise, Agoromo Genjetsu teve uma compreensão clara da habilidade de imortalidade. No entanto, entender isso era uma coisa, desenvolver essa habilidade em uma técnica era outro desafio. Assim como o plano óleo da lua exigia o Rinnegan, obter a imortalidade também exigia a entidade que Idan adorava, conhecida como Jashin. Um ser semelhante ao Shinigami? Agoromo Genjetsu ficou intrigado e se aproximou de Idan, dando um tapinha em sua cabeça. Idan, pare de fingir que está morto. Pregue para mim. Pregar? Os olhos de Idan se aguçaram instantaneamente. Agoromo Genjetsu era assustador, embora ele tivesse sofrido uma dor muito maior do que a das pessoas comuns ao longo dos anos. A chamada pesquisa científica que ele tinha acabado de vivenciar era um novo nível de tormento que ele não poderia ter imaginado. Quem disse que os Jashinistas são todos loucos? Ele achava que pessoas como Agoromo Genjetsu, os cientistas, eram os verdadeiros lunáticos. Só de ver Agoromo Genjetsu ele já tremia involuntariamente. Mas pregar? Os olhos de Idan brilharam rapidamente. Pregar é bom. Pregar é muito bom. Uma vez que eles estão no culto Jashin, vinculados às suas regras. Como atual líder do culto Jashin, ele faria questão de retribuir esse sujeito insubordinado na mesma moeda. Sem precisar de mais nenhuma palavra de Agoromo Genjetsu, Idan imediatamente começou a pregar os ensinamentos do culto Jashin com todas as suas forças. Capítulo 224 Deus Maligno, capturado. A doutrina do culto Jashin é simples: matar. Matança sem fim. Mate seus parentes, mate seus amigos, mate seus vizinhos, mate quem você quiser. Os sofrimentos do mundo, é melhor acabar com eles logo. Os membros do culto de Jashin devem ter empatia com a dor dos outros e transferi-la para si mesmos, aliviando assim o sofrimento dos outros. Dessa forma, eles são salvos. Portanto, matar é salvação. Idan explicou com entusiasmo sua crença inabalável nos ensinamentos do culto Jashin. Foi o que ele fez. Após o sucesso do experimento com a imortalidade, ele empunhou sua foice e massacrou todos os membros do culto Jashin presentes, para praticar os ensinamentos do culto. Toda vez que ele matava um inimigo depois disso, ele ficava deitado no círculo ritual amaldiçoado por meia hora, realizando orações elaboradas. Embora Kakuzu tivesse dito muitas vezes para ele pular algumas etapas e terminar logo, Idan nunca concordou, pois seria uma blasfêmia contra o deus.
Agoromo Genjutsu ouviu a exposição de Idan sobre os ensinamentos do culto, mas ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A chamada matança como salvação era apenas uma cobertura para os sacrifícios de sangue do culto a Jashin. Ele disse a Idan para parar com essa bobagem e ir direto ao ponto sobre se juntar ao culto e absorver o poder de Jashin. Idan, sentindo-se um pouco ofendido, ainda assim obedeceu quando viu a expressão impassível de Agoromo Genjutsu. Logo, seguindo as instruções de Idan, Agoromo Genjutsu usou a liberação de terra para criar uma estátua de Jashin. Agora precisamos de oferendas de sacrifício, disse Idan ansiosamente, olhando para Agoromo Genjutsu. Sem hesitar, Agoromo Genjutsu esfaqueou Idan no peito, onde sua cabeça e corpo haviam sido costurados. Uma grande quantidade de sangue respingou instantaneamente na estátua de Jashin. Isso é suficiente? Agoromo Genjutsu indicou que poderia fazer isso novamente se necessário. Já chega! Já chega! Idan, sabendo que não podia ofender Agoromo Genjutsu, rapidamente iniciou o ritual de invocação. Após uma dança ritual que Agoromo Genjutsu não conseguiu entender, Idan levantou o colar do culto Jashin em volta do pescoço e declarou em voz alta: Deus, por favor, desça a este mundo e guie o novo convertido. Para ser honesto, Idan chegou tarde ao culto. Os verdadeiros especialistas nos rituais e orações do culto foram todos mortos por ele, e ninguém lhe ensinou mais. Embora os rituais e orações estivessem repletos de suas próprias ideias, Idan, como o único a alcançar a imortalidade, ainda era bastante favorecido por Jashin. De fato, sob sua oração sincera, a estátua de Jashin, originalmente comum, de repente emitiu uma luz sinistra. O deus desceu. Neste momento, Idan se levantou mais alto e se sentiu aliviado. Ele olhou instintivamente para Agoromo Genjutsu, pronto para se aquecer em glória. De repente, ele sentiu uma dor na parte de trás da cabeça e sua cabeça inclinou. Eu ainda não te apresentei ao deus. Com uma forte sensação de confusão e ressentimento, Idan desmaiou. O clone de Agoromo Genjutsu apareceu atrás de Idan. O Rinnegan podia sentir claramente que da estátua de Jashin, uma fenda dimensional estava se abrindo lentamente, e a aura de Jashin estava rapidamente se derramando na estátua. Jashin também pareceu sentir que algo estava errado e começou a descer mais lentamente. Sabendo que esperar mais colocaria tudo em risco, Agoromo Genjutsu decisivamente fez o clone aparecer. Nocauteou o obstrutor Idan e estendeu sua mão direita em direção à fenda dimensional. Puxada universal. Uma poderosa força gravitacional explodiu da palma do clone de Agoromo Genjutsu. Com o jutsu ocular de nível tão alto do Rinnegan, qualquer existência com uma fenda aberta, mesmo seres de outras dimensões, não conseguiria escapar. Rugido. O ser conhecido como Jashin sentiu que algo estava errado e tentou desesperadamente se libertar da atração universal. Mas foi inútil. À medida que Agoromo Genjutsu transferia chakra para o clone, o poder da puxada universal ficava ainda mais forte. Breve. Com um rugido relutante, Jashin caiu da fenda dimensional e desceu para o mundo Shinobi. Agoromo Genjutsu observou Jashin atentamente. A aparência era quase idêntica à estátua que ele tinha acabado de esculpir, exceto que Jashin não tinha corpo físico. Tendo visto o ceifador antes, Agoromo Genjutsu não ficou surpreso. Afinal, as criaturas sobrenaturais do mundo Shinobi eram numerosas. Depois de serem eliminadas pelo sábio dos 6 caminhos, a maioria das entidades físicas que não conseguiam reencarnar, como as bestas com cauda, foram eliminadas. Os poucos que conseguiram sobreviver até hoje eram, em sua maioria, como Jashin, existindo em outra dimensão como entidades espirituais. Neste momento, originalmente desfrutando das oferendas de seus seguidores, Jashin foi puxado violentamente e após um momento de reviravolta no mundo se viu no mundo Shinobi. Ele olhou furiosamente para o culpado responsável por tudo isso. Como você ousa ofender um deus? Jashin ainda conseguia falar. A resposta de Agoromo Genjutsu foi 2 palavras. Idiota. Tendo desempenhado o papel de um deus por muito tempo, Jashin realmente acreditava que era uma divindade. Sem esperar que Jashin agisse, Agoromo Genjutsu bateu palmas. Imediatamente, num raio de 10 metros centrado em Jashin, vários símbolos de selamento se acenderam. Jashin, que estava se preparando para destruir Agoromo Genjutsu, ficou repentinamente ansioso e tentou escapar freneticamente, mas foi inútil. Os símbolos de selamento em forma de girino preto rapidamente se ergueram, formando uma barreira de selamento impenetrável, prendendo Jashin firmemente lá dentro. Sob o comando de Agoromo Genjutsu, os símbolos de selamento continuaram a se contrair, forçando Jashin a se enrolar e se comprimir para dentro. Por fim, os símbolos de selamento se condensaram em uma pequena bola do tamanho de um punho, selando o agora minimizado Jashin lá dentro. Agoromo Genjutsu deu um passo à frente, segurando a bola de selamento, e sorriu levemente para Jashin que lutava inutilmente lá dentro. Jashin capturado. É claro que Agoromo Genjutsu havia feito preparativos para invocar Jashin através de Idan. Este lugar era sua fortaleza, já equipada com vários conjuntos de selamento. Com força total, até mesmo bestas com cauda poderiam ser seladas, muito menos uma entidade sobrenatural como Jashin. Agora posso estudá-lo corretamente. Enquanto Jashin dentro da esfera de selamento exibia a mesma expressão inquieta de Idan, Agoromo Genjutsu começou sua pesquisa. Não estava claro quanto tempo havia passado. Quando Idan acordou novamente, sentiu um arrepio no corpo todo. Esse foi o resultado de ficar deitado no chão por muito tempo.
Droga, eles não conseguiram nem me colocar em um lugar melhor. Idan murmurou reclamações enquanto se levantava lentamente, esfregando a nuca enquanto olhava ao redor. Logo, ele viu Agoromo Genjetsu e o deus, que estava sendo torcido e atormentado nas mãos de Agoromo Genjetsu, clamando por misericórdia. Hein? Estou vendo coisas? Idan esfregou os olhos vigorosamente e olhou novamente. Talvez meu cérebro ainda não tenha acordado completamente. Idan esperou um pouco mais e então olhou uma terceira vez com uma expressão séria. Então, é realmente o deus. Naquele momento a fé de Idan desmoronou. Capítulo 225 Fortalecendo o clone, a trilha das três caudas. Você está acordado, comentou Agoromo Genjetsu sem se virar ao sentir movimento atrás dele. Se você estiver acordado, coloque a venda e vá embora. Alguém vai te guiar até os outros membros da Akatsuki, ele instruiu. Idan, ainda atordoado e chocado, hesitou como se quisesse dizer algo. Aeng! Um grito agudo irrompeu de onde o deus maligno estava. Agoromo Genjetsu apertou seu aperto, infundindo chakra através da esfera de selamento esmagada no corpo do deus maligno, sondando com força cada aspecto dele. Ele olhou para Idan, que estava tentando falar, e perguntou, mais alguma coisa? Sob o olhar intimidador de Agoromo Genjetsu, Idan estremeceu. Essa presença era muito mais aterrorizante do que quando ele estava na mesa de operação. Ele não. Nada mesmo. Idan balançou a cabeça rapidamente, engolindo quaisquer palavras que tivesse. Então se apresse e vá. A organização tem tarefas esperando por você, ordenou Agoromo Genjetsu. Sim, chefe. Definitivamente completarei a missão. Idan prometeu, sua sinceridade nascida do medo absoluto. Era inevitável. Agoromo Genjetsu era simplesmente assustador demais. Até mesmo Deus que ele reverenciava agora estava reduzido a um brinquedo nas mãos de seu novo chefe. Conforme a fé de Idan desmoronava, ele sentiu uma estranha percepção. Deuses podem gritar em agonia, mas não tão lamentavelmente quanto ele. Percebendo isso, sua fé no deus maligno se despedaçou. Se o novo chefe era mais forte que um deus, então ele poderia muito bem segui-lo completamente. Quando Idan estava prestes a sair, Agoromo Genjetsu o parou, aconselhando-o a não seguir mais as doutrinas do culto do deus maligno. Idan concordou rapidamente, afinal, com o deus maligno capturado, não havia mais sentido em seguir os princípios do culto. No entanto, ele sentiu a necessidade de encontrar uma nova doutrina para seguir, pois ele não era um descrente. Quando Idan perguntou no que ele deveria acreditar agora, Agoromo Genjetsu respondeu casualmente, amor, paz, gentileza ou qualquer outra coisa que você possa pensar. Com Idan dispensado, Agoromo Genjetsu voltou sua atenção para o deus maligno em sua mão. Usando vários instrumentos, suas próprias técnicas e as habilidades do Rinnegan, ele analisou completamente o deus maligno. Assim como o deus da morte no selo da morte do ceifador levaria a alma do conjurador e do alvo como pagamento, o deus maligno concedeu a seus seguidores poder por meio de rituais, em troca de sacrifícios de sangue. Seguidores normais podiam usar uma técnica de maldição semelhante ao sangue possuído controlador da morte, que lhes permitia infligir dano a si mesmos para prejudicar seus inimigos. No entanto, eles não tinham imortalidade, esfaquear seus próprios corações mataria a si mesmos e seu alvo. A única exceção foi Idan, que alcançou a imortalidade porque sua alma carregava a marca do deus maligno, essencialmente tornando sua alma propriedade do deus maligno. Enquanto o deus maligno existisse, Idan não poderia morrer mesmo se desmembrado. Esta era a verdadeira natureza da imortalidade de Idan e um poder único do deus maligno. O deus maligno, agora maleável na mão de Agoromo Genjetsu, poderia ter seu poder extraído para uso de Genjetsu. Enquanto Genjetsu podia aumentar suas próprias habilidades regenerativas a ponto de recolocar membros, alcançar a verdadeira imortalidade não era uma opção, pois ele não estava disposto a confiar sua alma a outro. Assim, ele decidiu usar o poder do deus maligno para fortalecer seu clone, que, embora poderoso, ainda não tinha a força total do original. Para seus planos que exigiam um clone forte para garantir o sucesso sem interferência do mundo shinobi ou figuras como Zetsu Negro, aumentar o poder do clone era essencial. Isso significava também desenvolver o uso das células de Hashirama e talvez injetá-las em Uchiha Izumi e Uchiha Kei para evitar a perda de visão pelo uso de seu Mangekyou Sharingan. Enquanto Agoromo Genjetsu se ocupava com essas tarefas, os membros da Akatsuki e os 3 Uchiha também tiraram um tempo para descansar. De volta à base da Akatsuki, Uchiha Obito e Zetsu Negro, ao descobrirem que seu lugar havia sido saqueado, escolheram ficar quietos, aparentemente esperando por algo. Enquanto isso, o mundo shinobi, liderado pelas 5 grandes vilas shinobi, estava se preparando para uma grande guerra iminente. Nessa atmosfera tensa, Orochimaru finalmente saiu do esconderijo. Encontramos vestígios do Três Caudas, ele perguntou asperamente na câmara escura. Kabuto, sempre ao seu lado, respondeu, graças aos esforços de Ikimaru, nós rastreamos o Três Caudas. Surpreendentemente, ele não está no oceano, mas escondido em um lago. Animado com a notícia, Orochimaru lambeu os lábios. Como um antigo membro da Akatsuki agora fugindo deles, ele estava ansioso para capturar o Três Caudas antes que a Akatsuki pudesse completar seus planos. Sentindo a crescente instabilidade no mundo shinobi, ele sabia que ter uma besta com cauda ao seu lado seria uma grande vantagem. Então, vamos concentrar todos os esforços em capturar o Três Caudas, ele ordenou com um sorriso frio. Capítulo 226 Causa da morte de Orochimaru, possuindo habilidades letais. Ainda não há sinal do Três Caudas?
Vapor subiu, o aroma de chá encheu o ar. Anari se inclinou para servir e Agoromo Genjetsu, recém-chegado da base de pesquisa, tomou um gole de sua xícara, saboreando o gosto doce se misturando em sua língua. Então perguntou. Anari largou o bule e balançou a cabeça. Ainda não. Agoromo Genjetsu franziu a testa ligeiramente. Das 5 bestas com cauda ainda na natureza, apenas o 3 caudas permaneceu livre, sem pistas sobre seu paradeiro. O cauda máxima estava na Vila de Areia, e seu Jinchuriki era o 5º Kazekage, tornando a fuga impossível. O 2 caudas e o 8 caudas estavam na Vila das Nuvens, com Samui como informante. Eles podiam rastrear facilmente os movimentos do 8 caudas, e era apenas uma questão de tempo até que localizassem o 2 caudas. Quanto a 9 caudas, eles estavam familiarizados demais com ela para se incomodarem. O plano de Agoromo Genjetsu para capturar as bestas com cauda diferia da abordagem sequencial de Pen. Ele decidiu fazer tudo de uma vez. Assim como lidar com Akatsuki, ele pretendia capturar todas as bestas com cauda de uma só vez, deixando o mundo Shinobi incapaz de reagir. Ele então a selaria na estátua Gedo, tornando-se o Jinchuriki do 10 caudas e ativando o Tsukuyomi infinito para atingir seu avanço Bloodline em Compassim. Claro, esse era o cenário ideal. Poderia haver complicações, mas, enquanto o plano geral permanecesse inalterado, estava tudo bem. Atualmente Agoromo Genjetsu estava trabalhando nesse plano. Assim, encontrar o selvagem 3 caudas e selá-lo na estátua Gedo era crucial. Seria um grande problema se todas as outras bestas fossem capturadas e eles não conseguissem localizar o 3 caudas. A propósito, como o 3 caudas foi capturado na história original? Muito tempo se passou, e Agoromo Genjetsu não conseguia se lembrar dos detalhes da história não relacionados ao enredo principal. O que se destacou foram as capturas da Akatsuki, como Gaara, o 5º Kazekage e o Jinchuriki de uma cauda, e a tentativa fracassada de Sasuke de capturar o 8 caudas, assim como a busca de Pen pelo 9 caudas. Quanto ao 3 caudas, Agoromo Genjetsu não tinha muitas informações. Ele só podia inferir da natureza aquática e parecida com uma tartaruga do 3 caudas e havia enviado Deidara, habilidoso em voo, e Kizami, que se destacava debaixo d'água para procurá-lo. Eles até arriscaram usar esquadrões com dispositivos de voo do país do céu para ajudar. No entanto, o oceano era vasto e encontrá-lo levaria tempo. Agoromo Genjetsu balançou a cabeça. Ele decidiu deixar o 3 caudas de lado por enquanto e focar em outro assunto. O paradeiro de Orochimaru havia sido descoberto. Aquela cobra está escondida no fundo há 2 anos sem nenhuma notícia. Como a vila a encontrou? Agoromo Genjetsu perguntou curiosamente. Anari respondeu. A vila recebeu a informação de Konoha. Dizem que era da última mensagem de um agente da Anbu. Após ouvir a explicação de Anari, Agoromo Genjetsu assentiu em compreensão. Parecia que durante seu ataque à base Holt, eles encontraram evidências incriminatórias contra o pessoal-chave de Konoha, que Danzo havia coletado para controlá-los. Isso agora se tornou uma alavanca valiosa para sua aldeia. A aldeia não havia pressionado esses agentes de Konoha com muita força para evitar quaisquer ações desesperadas, mas um deles havia desertado completamente, fornecendo essa informação crucial. Orochimaru, hein? Agoromo Genjetsu bateu os dedos na mesa. Ele não considerava Orochimaru uma grande ameaça, apesar de sua reputação de ser difícil de matar. Mas Agoromo Genjetsu se lembrava da técnica de reanimação de Orochimaru e das poderosas figuras mortas que ela podia invocar, que desempenharam um papel significativo na 4ª Grande Guerra Ninja. Ele não tinha desejo de se envolver com aqueles indivíduos mortos há muito tempo. Assim, ele decidiu que Orochimaru tinha que morrer. Possuir uma técnica tão mortal foi a ruína de um dos lendários Sannin. A maioria do Shinobi tremia só de ver Orochimaru, mas para Agoromo Genjetsu, ele era apenas mais um obstáculo. Velocidade era essencial. Agoromo Genjetsu decidiu agir imediatamente. Mas primeiro, havia outra coisa que ele precisava cuidar. Jin. Missão principal. Exame Chunin. Concluído, os exames Chunin começaram oficialmente. No primeiro teste, um exame escrito, o anfitrião usou conhecimento superior para responder facilmente a todas as perguntas e passar. No segundo estágio, a Floresta da Morte, o anfitrião e os companheiros de equipe chegaram à torre sem nenhum incidente. Nas partidas preliminares, o anfitrião derrotou Shoji Akimichi. Nas partidas principais, o anfitrião derrotou Shikamaru Nara. Os exames Chunin foram interrompidos devido ao Konoha Crush. Parabéns, anfitrião, por concluir os exames Chunin. Recompensas, reservas de chakra de nível Jonin padrão, maestria em uma natureza de chakra escolhida e manipulação de forma, Nintaijutsu. Modo de chakra de liberação de relâmpago, tendo completado a missão em Konoha e esperado vários dias, o equivalente à duração total dos exames Chunin. Agoromo Genjetsu finalmente recebeu suas recompensas. Como esperado, as recompensas foram abundantes, dada a importância dos exames Chunin, escolhendo a liberação de Yin como sua natureza de chakra específica. Agoromo Genjetsu descobriu que o nível de maestria não melhorava significativamente suas habilidades. Sem surpresa, ele se voltou para as outras recompensas. Se ele tivesse sido de fato um genin comum, como o sistema parecia assumir, essas recompensas teriam elevado sua força a um nível Jonin. Nada mal conforme as missões progrediam, as recompensas se tornavam mais valiosas e avançadas. Mesmo que o plano Infinite Tsukuyomi falhasse, ele ainda tinha um plano reserva sólido. Agoromo Genjetsu olhou para a nova missão liberada após completar os exames Chunin.
Antes de partir, ele decidiu lidar com isso rapidamente. Capítulo 227 Paciência na caça de cobras. Campo de treinamento em Lockfront Village. Sasuke ficou perplexo quando Agoromo Genjutsu apareceu ao seu lado num piscar de olhos, deu um tapinha em seu ombro e então desapareceu com a mesma rapidez, indicando que Sasuke deveria treinar diligentemente. O que está acontecendo? Sasuke ficou confuso. Balançando a cabeça, ele decidiu interpretar isso como um sinal de que Agoromo Genjutsu estava pedindo para ele treinar duro. Ele retomou seu treinamento. Jin. É missão principal, a tão esperada missão S-Rank, concluída. Sasuke, agindo de forma imprudente, perseguiu Gaara, o Jinchuriki de uma cauda, para continuar sua batalha inacabada. Sob as ordens de Kakashi, o anfitrião, Naruto, Sakura e outros assumiram a missão S-Rank para recuperar Sasuke. Após uma perseguição, o anfitrião alcançou Sasuke com sucesso e o conteve, completando a missão sem problemas. Recompensas da missão. 2 jutsus aleatórios de classificação A. Agoromo Genjutsu sentiu que trazer Sasuke de volta foi uma decisão sábia. Isso não apenas trouxe um par de Mangekyou Sharingan eternos para seu acampamento, mas também permitiu a conclusão rápida de várias missões do sistema. Muitas missões principais anteriores estavam relacionadas a Sasuke. Se nada inesperado acontecesse, as missões principais futuras provavelmente envolveriam a partida de Sasuke da vila. Um simples tapinha no ombro seria suficiente para completá-los, tornando as coisas muito convenientes. Agoromo Genjutsu recebeu as recompensas de sua missão. Os 2 jutsus de rank A eram a técnica do clone das sombras de Shuriken e a liberação de terra, técnica de ocultação em camuflagem. Nada mal. Ele já havia dominado a técnica de camuflagem, mas esta foi a primeira vez que obteve a técnica do terceiro Hokage, aumentando seu repertório de jutsus. Tendo completado o que precisava ser feito, Agoromo Genjutsu desapareceu e logo apareceu na frente de um elevador. A Nari, vestida com trajes ninja e carregando um grande pergaminho nas costas, estava esperando por ele lá. A missão era matar Orochimaru e eliminar a ameaça o mais rápido possível. Entretanto, sabendo que Orochimaru era um grande cientista, Agoromo Genjutsu suspeitou que poderia haver um espólio valioso semelhante ao que ele havia encontrado com Danzo, então ele levou a Nari junto. Afinal, ter um par extra de mãos não faria mal. Após se encontrar com a Nari, Agoromo Genjutsu não perdeu tempo. Ele acenou com a mão e disse, vamos. Eles partiram imediatamente. Ao mesmo tempo, Konoha já havia reunido suas forças, enviando Kakashi e o time 8 como uma unidade avançada para investigar a base de Orochimaru. Do outro lado, sob o comando de Kabuto, a facção de Orochimaru também se moveu, trazendo com eles Ikimaru, que influenciou o poder do Três Caudas, o usuário da liberação de Cristal Guren e um grupo de súditos do selo amaldiçoado para capturar o Três Caudas. Assim, 3 partidos partiram com objetivos diferentes, convergindo mais cedo ou mais tarde. Um vórtice estava prestes a se desenrolar, semelhante à situação ao partir para o Monte Katsuragi. Com o passar do tempo, a busca em larga escala liderada pelas 5 grandes aldeias ninjas não apenas não diminuiu, mas se intensificou. No entanto, isso não afetou Agoromo Genjutsu. Levando a Nari, os 2 percorreram a maior distância até a base de Orochimaru, mas se moveram na velocidade mais rápida. Em apenas um dia, eles cruzaram a Terra do Fogo e a Terra dos Campos, chegando a um pequeno país remoto raramente mencionado no mundo ninja. O endereço da inteligência está aqui. Olhando para o que antes era uma entrada escondida, agora completamente destruída, a Nari confirmou, franzindo levemente a testa. Parece ter sido destruído deliberadamente. Além disso, há um forte cheiro de sangue lá dentro. A Nari fungou com seu nariz pequeno. Vindo de uma experiência como espiã, ela era muito habilidosa em coletar e detectar informações, embora suas habilidades de combate não fossem seu principal ponto forte. Agoromo Genjutsu não ficou surpreso. Se Orochimaru fosse tão fácil de capturar, ele não seria chamado de Orochimaru. Ele deu um passo à frente, pressionando a mão contra a entrada bloqueada. À medida que o chakra fluía, a entrada, antes firmemente fechada, amolecia, e a sujeira e as pedras se afastavam. Logo, um túnel de 2 metros de altura que levava para dentro apareceu diante deles. Toque, toque, toque. Seus passos firmes ecoavam alto na caverna silenciosa. A Nari olhou em volta e notou muitos membros decepados enterrados na terra. Essa não foi a parte chocante. Seguindo Agoromo Genjutsu até a parte mais profunda da caverna, ele acenou com a mão e uma grande bola de fogo subiu no ar. Iluminado pela luz, um enorme coliseu apareceu. A Nari viu inúmeros cadáveres empilhados, camada sobre camada, cobrindo toda a arena. O que a fez franzir ainda mais a testa foram as aparências grotescas dos mortos. Alguns tinham asas de osso nas costas, alguns tinham braços transformados em tentáculos e alguns tinham pernas de aranha na parte inferior do corpo, parecendo vários monstros montados a partir de partes humanas. Apesar de ter testemunhado muita escuridão em seu papel como oficial de inteligência, esta foi a primeira vez que a Nari viu uma cena tão horrível e horripilante. Orochimaru. Diferentemente das descrições anteriores, a Nari agora tinha uma compreensão profunda desse antigo membro dos 3 ninjas lendários de Konoha. Agoromo Genjutsu, já familiarizado com a natureza de Orochimaru, permaneceu imperturbável. Se ele era o cientista convencional, Orochimaru era o rebelde, mergulhando em práticas proibidas e antiéticas. Inúmeras pessoas morreram em seus experimentos ao longo dos anos.
Para alguém como ele, ser redimido no final foi algo incrível. Agoromo Genjutsu examinou o Coliseu. Este deve ser um dos locais de experimentação humana de Orochimaru. Os cativos aqui eram súditos de focas amaldiçoados, mas estavam longe do nível do Quarteto do Som, o que os tornava produtos defeituosos. Um massacre interno brutal ocorreu aqui há pouco tempo. Não parecia uma revolta, mas sim um processo de seleção. Isso era típico dos métodos de Orochimaru. Para que ele precisava de pessoas? Este não era o esconderijo descrito na informação, mas Agoromo Genjutsu não ficou desapontado. Ele seguiu as pistas para continuar rastreando, pegando uma cobra. Especialmente alguém astuto e experiente como Orochimaru exigia paciência. Naquele momento Agoromo Genjutsu notou algo. Ele andou até uma pilha de cadáveres, pisou forte, e os corpos rolaram para longe, revelando um homem com pele acinzentada, coberto de símbolos de selos de maldição, com mãos e pés transformados em garras de besta. Me ajude. O homem, ainda vivo, olhou para Agoromo Genjutsu com esperança nos olhos, implorando por ajuda. Agoromo Genjutsu olhou para ele. O selo amaldiçoado estava furioso, seu corpo estava à beira do colapso e ele não tinha mais salvação. Sem desperdiçar nenhum esforço, os olhos dele se encontraram. Agoromo Genjutsu examinou rapidamente as memórias do homem. Como ele suspeitava, este era um local de experimentação humana. Ontem, sob as ordens de Guren, um massacre ocorreu aqui, e os vencedores sobreviventes partiram com Guren para servir Orochimaru. Agoromo Genjutsu desviou o olhar. Após um último olhar para o corpo agora sem vida e derretido, ele o enterrou e continuou a rastrear Guren e os outros com Anari. Capítulo 228. As três partes convergem. Uma densa névoa branca envolvia todo o lago. Embora fosse dia, o lugar transmitia uma sensação estranha. No barco, olhando para a cena ao redor deles, onde mal era possível ver a própria mão na frente do rosto, Kabuto habitualmente ajustou seus óculos e pensou consigo mesmo. Não importa quantas vezes eu venho aqui, este lugar sempre parece inquietante. Mas é surpreendente que o Três Caudas realmente viva aqui. Ainda mais surpreendente é que o experimento de Orochimaru-sama deu certo. E que Maru realmente tem a habilidade de controlar o Três Caudas. Kabuto se virou para olhar o garoto no meio do barco, sentado atrás de Guren. O cabelo e os olhos do garoto tinham uma semelhança impressionante com Yagura, o antigo Jinchuriki perfeito e quarto Mizukage. Com um leve sorriso, Kabuto olhou para o homem grande remando na popa e disse: "Este deve ser o lugar. Pare o barco." Como um dos últimos sobreviventes da luta no Coliseu, o silencioso Gozu olhou para Guren e, vendo que ela não tinha objeções, ele parou o barco. Kabuto então pegou um capacete projetado para amplificar a percepção e o entregou a Ikimaru. "Coloque isso." Ikimaru obedientemente o vestiu. Em seguida, Kabuto pegou um frasco de remédio e despejou mais de 20 comprimidos, muito mais do que a dosagem usual. Ao ver isso, a expressão de Guren mudou. "São muitos." Preocupada com a segurança de Ikimaru, ela se adiantou para parar Kabuto. No entanto, após Kabuto invocar a autoridade de Orochimaru-sama, ela hesitou e recuou. Ikimaru pegou os comprimidos, olhou para Guren, que parecia relutante, mas finalmente concordou e corajosamente engoliu todos eles. Satisfeito, Kabuto assentiu e virou-se para Guren. "Guren, é sua vez. Pare de me dar ordens." Guren e Kabuto nunca se deram bem. Apesar disso, ela ainda realizou os selos de mão necessários. Liberação de cristal. Pilares hexagonais de cristal de jade. Em meio aos respingos de água, 6 imponentes pilares de cristal rapidamente se ergueram da água, envolvendo uma grande área, incluindo o barco. O que está acontecendo? Gozu, ainda inseguro sobre sua missão, olhou confuso. Logo, ele viu Ikimaru, afetado pelo remédio, agarrar sua cabeça de dor e gritar. Seu chakra surgiu, formando um pilar azul de luz que disparou para o céu. A água do lago começou a agitar-se violentamente, e uma sombra enorme emergiu lentamente das profundezas. O experimento foi um sucesso. O alvo apareceu. Kabuto exclamou animadamente. Gozu não conseguiu conter sua curiosidade. O que exatamente está por vir? Uma besta com cauda. Guren disse com uma expressão séria. É o Três Caudas. Kabuto acrescentou. À medida que a forma maciça do Três Caudas ficava mais clara abaixo da superfície, Kabuto ajustou seus óculos novamente e anunciou. Nossa missão é capturar o Três Caudas. Para a maioria dos ninjas, uma besta com cauda representava uma calamidade, algo imbatível. Mas no time de Kabuto, eles tinham Ikimaru, que podia controlar um pouco o Três Caudas, e a poderosa Guren com sua liberação de cristal. Juntos, eles tinham uma boa chance de sucesso. No entanto, eles subestimaram a força de uma besta com cauda. Com um rugido longo e pesado, os pilares hexagonais de cristal, que deveriam selar a besta, rapidamente se despedaçaram sob o ataque do Três Caudas assim que ele se libertou do controle de Ikimaru. O barco foi destruído. De pé na superfície da água, Guren rapidamente formou mais selos de mão. Liberação de cristal, Shuriken de cristal. Shurikens de cristal em forma de flocos de neve se formaram no ar e foram disparados em direção ao agora totalmente erguido Três Caudas. Mas foi inútil. O som de Shuriken atingindo superfícies duras ecoava, mas elas não conseguiam penetrar. Logo, com o enorme corpo do Três Caudas completamente emergido, ele olhou ameaçadoramente para Guren e seu grupo. Neste momento, a presença do Três Caudas não pôde mais ser escondida, irradiando-se para fora. Os primeiros a perceber a anomalia foram Kakashi e sua equipe, que tinham acabado de enfrentar Guren.
Sem perder tempo, Kakashi rapidamente organizou sua equipe, e eles correram em direção ao centro do lago. Mais longe, Agoromo Genjutsu, tendo acabado de lidar com um morcego de vigilância, estava prestes a seguir em frente quando seu Rinnegan detectou algo. Ele desviou o olhar para o lago distante, as ondulações roxas de seus olhos flutuando levemente. Vale ressaltar que quem atualmente usa o Rinnegan é o corpo original de Agoromo Genjutsu. Seu clone estava imerso em um tanque, passando por aprimoramento e evolução contínuos com diversas técnicas para atender às suas expectativas. Esse processo levaria algum tempo. Portanto, seu corpo original usou o Rinnegan por enquanto. Isso também enviou um sinal claro para o mundo exterior. Quem possuía o Rinnegan era de fato ele. O Rinnegan, comparado ao Mangekyou Sharingan que ele usou antes, era significativamente mais poderoso. Além das várias habilidades demonstradas por Pen, o portador do Rinnegan domina automaticamente todas as 5 naturezas de chakra e até mesmo a liberação de Yin-Yang. Agoromo Genjutsu, já dominando o Yin-Yang e os 5 elementos, ganhou novas perspectivas do Rinnegan, completando a peça final para a criação dos orbes de busca da verdade. Esse ganho por si só justificou a aquisição do Rinnegan. Claro, o Rinnegan não era originalmente dele. Assim como Nagato, ele não conseguiu utilizar todo o seu poder. Mas Agoromo Genjutsu não estava muito preocupado. Antes do Tsukuyomi infinito ser ativado, ele era útil o suficiente. Depois disso, se seu plano desse certo, não importaria mais se ele tinha ou não o Rinnegan. Voltando ao presente, Agoromo Genjutsu voltou seu olhar para o lago distante. Embora o Rinnegan não tivesse o alcance do Byakugan, sua percepção superava tanto o Sharingan quanto o Byakugan. Além disso, devido à sua conexão com a estátua Gedo, o Rinnegan era altamente sensível a bestas com cauda. Há poucos momentos, o Rinnegan de Agoromo Genjutsu sentiu a presença de uma besta com cauda. Uma besta com cauda aqui? Agoromo Genjutsu ficou surpreso. Parecia que os subordinados de Orochimaru estavam de alguma forma relacionados a essa besta com cauda. Eles estavam lutando contra um Jinchuriki? Ou? Os olhos de Agoromo Genjutsu piscaram. Ele fez um sinal para Nari, e os dois se viraram e seguiram em direção ao lago. 5 minutos depois, Agoromo Genjutsu e a Nari chegaram ao lago. Parados em um galho de árvore na margem, eles não precisaram se mover mais. Olhando para cima, Agoromo Genjutsu viu uma tartaruga enorme causando estragos na superfície do lago. Envolvidos nele estavam Guren e um homem grande, exatamente como visto na memória do homem. Mais longe, Kakashi e sua equipe de ninjas de Konoha lutavam contra os subordinados de Guren. Naruto estava notavelmente ausente entre os ninjas de Konoha. Ignorando todos os outros ninjas, Agoromo Genjutsu se concentrou na tartaruga gigante e principalmente, nas 3 grandes caudas em suas costas. O 3 caudas. A Nari exclamou surpreso. Ela olhou para Agoromo Genjutsu, incapaz de acreditar que o 3 caudas que eles estavam procurando sem nenhuma pista, estava naquele lago obscuro. Agoromo Genjutsu ficou igualmente surpreso. Por que você se esconderia em um lago em vez do vasto e seguro oceano? Você não está pensando claramente? Agoromo Genjutsu balançou a cabeça. Desde o início a abordagem deles para encontrar o 3 caudas estava errada. Mas quem imaginaria que o 3 caudas escolheria um pequeno lago interior em vez do vasto oceano? Capítulo 229 Corra. Neste momento, o 3 caudas ficou furioso. Ele estava dormindo pacificamente no fundo do lago, mas foi inexplicavelmente forçado a voltar à superfície por uma criança pequena. Embora o poder de Ikimaru ainda fosse muito fraco, e o 3 caudas logo se libertou de seu controle, isso não significava que a besta com cauda não tivesse temperamento. Então, depois de quebrar os selos de cristal ao seu redor, o 3 caudas continuou a liberar sua fúria sobre os intrusos que haviam perturbado seu sono. Este era seu domínio, um corpo de água onde ele poderia exercer plenamente seu poder. Guren e Gozu lutaram para manter sua posição. Não querendo ver Guren se machucar, Ikimaru, apesar de sua fraqueza, gritou e liberou um chakra ainda mais poderoso. Instantaneamente, o 3 caudas foi imobilizado. Essa cena não foi testemunhada apenas pelo shinobi de Konoha lutando contra os subordinados de Guren, mas também por Agoromo Genjutsu. Ao contrário de Kakashi e sua equipe, que ficaram chocados e preocupados que alguém abaixo de Orochimaru pudesse controlar o 3 caudas. Sabendo que se o oponente tivesse sucesso, seria desastroso para Konoha, Agoromo Genjutsu olhou para Ikimaru e perdeu o interesse. Independentemente do método que o garoto usou para controlar o 3 caudas, se era uma besta com cauda ou um Jinchiki, não importava muito para ele. Ele tinha coisas mais importantes para fazer. Sem esquecer seu objetivo principal, Agoromo Genjutsu examinou os arredores. Logo, seu Rinnegan detectou Yakushi Kabuto escondido na densa floresta após fugir do lago. Como braço direito de Orochimaru, Kabuto sabia muito. Agoromo Genjutsu desapareceu de seu lugar em um instante. Não muito longe, Yakushi Kabuto, que observava a batalha renovada no lago causada pela exaustão de Ikimaru, franziu a testa. Pensando em como o poder de Ikimaru ainda não era suficiente e em como estimular ainda mais seu potencial. De repente, seu rosto mudou e, sem pensar, ele recuou rapidamente. Mas já era tarde demais. Uma mão fina e clara agarrou seu pescoço, levantando-o completamente do chão. Seus sentidos são bem aguçados, disse Agoromo Genjutsu indiferentemente, ativando seu dojutsu enquanto seus olhos encontravam os de Kabuto. Incapaz de resistir, Kabuto, cujo pescoço foi subitamente agarrado, olhou para a pessoa à sua frente com os olhos injetados de sangue.
Quando ele notou o rosto familiar que agora parecia ainda mais vigoroso, suas pupilas encolheram dramaticamente. Você é Agoromo Genjetsu. Kabuto nunca imaginou que Agoromo Genjetsu apareceria aqui. E a julgar pela situação atual, estava claro que ele nutria intenções maliciosas em relação ao Sr. Orochimaru. Isso é ruim. Kabuto de repente percebeu algo e seu rosto endureceu. Você está espiando minhas memórias. Kabuto ficou horrorizado ao descobrir que suas memórias estavam sendo acessadas à força por uma força externa. Ele reagiu imediatamente. O Kabuto na frente de Agoromo Genjetsu se transformou em uma nuvem de fumaça branca. Um clone das sombras. Agoromo Genjetsu disse, surpreso. Nem mesmo o poderoso Otsutsuki Kaguya conseguiu distinguir entre os múltiplos clones de sombra de Naruto. E Agoromo Genjetsu não esperava que o Kabuto ali fosse um clone de sombra. Bastante cauteloso, Agoromo Genjetsu riu. Felizmente, durante o breve encontro, ele já havia descoberto a última localização do esconderijo de Orochimaru na mente de Kabuto. Aquela cobra profundamente escondida não estava longe daqui. O corpo real de Kabuto deve estar informando Orochimaru agora. Se eu demorar aqui, Orochimaru provavelmente escapará. Sabendo da importância de uma ação rápida, Agoromo Genjetsu olhou de volta para o lago. A batalha já havia diminuído por enquanto. Sentindo que continuar lutando não terminaria bem, Guren aproveitou a oportunidade e rapidamente recuou com Ikimaru e seus subordinados. O Três Caudas, não interessado em desembarcar, não os perseguiu e afundou novamente no lago. Após serem paralisados pela fumaça, Kakashi e sua equipe não tiveram escolha a não ser cessar temporariamente sua perseguição. Com sua força atual, eles não conseguiam lidar com o Três Caudas submerso na água e só podiam relatar sua aparição à vila para mais instruções. O campo de batalha, antes tumultuado, ficou em silêncio. Vendo isso, Agoromo Genjetsu, que estava pensando se deveria priorizar o Três Caudas ou Orochimaru, agora não teve mais dúvidas. Ele decidiu ir atrás dos dois. Retornando ao lado de Anari, Agoromo Genjetsu rapidamente instruiu, notifique Deidara e Kizami para virem aqui e capturarem o Três Caudas. Você monitora o Três Caudas durante o interim. Eu lidarei com Orochimaru. Deidara e Kizami estavam patrulhando mais ao norte ao longo da costa. Com os pássaros de argila de Deidara, os dois conseguiram voar em pouco tempo. Embora Agoromo Genjetsu pudesse lidar com o Três Caudas sozinho se quisesse, mover e proteger a enorme fera, especialmente sem acesso imediato à estátua demoníaca do caminho exterior, exigiria um esforço considerável. Já que Orochimaru e Konoha não podiam fazer muito contra o Três Caudas no momento, não havia pressa. Ele deixou isso para os especialistas, Deidara e Kizami. Anari rapidamente escreveu as ordens de Agoromo Genjetsu em um pergaminho em branco, então usou a técnica de invocação para enviar a mensagem. Ela então se escondeu para monitorar os movimentos do Três Caudas. Quanto a Agoromo Genjetsu, no momento em que terminou de falar, ele partiu a toda velocidade em direção ao esconderijo de Orochimaru. Na assustadora base subterrânea, Orochimaru estava sentado em seu trono, com uma mão apoiada no braço da cadeira e a outra apoiando preguiçosamente o queixo enquanto observava a luz bruxuleante das velas. Os humanos eram como a luz de uma vela, flutuando com o vento, às vezes brilhando intensamente, mas na maioria das vezes tremeluzindo fracamente. Orochimaru colocou Guren com Ikimaru não por causa de sua lealdade, mas por causa do vínculo especial entre ela e Ikimaru. Sem estímulo externo, esse vínculo só se aprofundaria. Quando uma pessoa é mais forte, quando o vínculo que ela mais preza está prestes a ser rompido, essa é a natureza humana. Mesmo que isso signifique que a vela queime rapidamente sob a chama brilhante. Kabuto ainda não entendeu isso. Ele continua usando drogas para estimular o potencial físico de Ikimaru. Mal sabe ele que o potencial mais forte vem das emoções mais profundas. Orochimaru balançou a cabeça, pensando que era a hora de lembrar Kabuto. Mas parecia que Kabuto havia retornado. Passos urgentes se aproximaram rapidamente. Senhor Orochimaru. Ofegante, Kabuto irrompeu pela porta sem respeitar a etiqueta e chamou Orochimaru. Aconteceu alguma coisa inesperada? Orochimaru, ainda sentado preguiçosamente, perguntou calmamente. Pela expressão de Kabuto, Orochimaru percebeu que algo importante havia acontecido. Mas isso não importava. Mesmo que o céu caísse, ele ainda estaria lá. Ele nunca teve medo deste mundo shinobi, apenas o achou tedioso. Até o próximo momento. Senhor Orochimaru, Agoromo Genjetsu está vindo para matá-lo. Kabuto disse urgentemente. Ao ouvir isso, Orochimaru se levantou calmamente. Então, correr. Sem pensar duas vezes, Orochimaru fugiu imediatamente com Kabuto. Capítulo 230 A razão pela qual Kakashi é solteiro. A floresta exuberante passou zunindo pelos cantos dos olhos de Orochimaru enquanto ele corria. Ele teve um momento de desorientação, lembrando da última vez que teve que fugir em tal desgraça, quando desertou de Konoha. Ele acreditou que estava livre para fazer o que quisesse depois disso. Quem imaginaria que 10 anos depois, ele estaria fugindo novamente, e ainda mais miseravelmente dessa vez? A causa dessa confusão se originou de suas próprias ações, especificamente, sua obsessão em coletar os restos celulares de Agoromo Genjetsu e invocá-lo usando a reanimação durante os exames Chunin. Genjetsu havia se libertado de seu controle e agora tinha vindo especificamente para caçá-lo. Pela primeira vez, Orochimaru se arrependeu profundamente de suas ações. Por que ele invocou Genjetsu tolamente? Voltando à realidade, a expressão de Orochimaru endureceu quando ele disse em voz baixa, ele está aqui.
O contato com as cobras invocadas deixadas na base anterior tinha acabado de ser cortado. Claramente Genjutsu tinha chegado. Senhor Orochimaru, Kabuto disse nervosamente. Tendo experimentado a pressão sufocante de Genjutsu em primeira mão e vendo o tipicamente calmo e composto Orochimaru agora raro em sua ansiedade e preocupação, Kabuto sentiu uma crescente sensação de pavor. Ele sabia que o gênio de Orochimaru, seus talentos e seu intelecto superavam todos no mundo shinobi. Técnicas como reencarnação do cadáver vivo, o selo amaldiçoado e reanimação eram lendárias por si só, capazes de abalar o mundo ninja. No entanto, mesmo com tais habilidades inigualáveis, Orochimaru não hesitou em recuar ao ouvir o nome de Genjutsu. Realmente havia pessoas tão poderosas que desafiavam toda a lógica. Agora, essa força avassaladora estava vindo para eles, e Kabuto estava perdido sobre o que fazer. Orochimaru, por outro lado, permaneceu calmo apesar de ter enfrentado inúmeras provações. Ele não hesitou enquanto abria bem a boca, vomitando inúmeras cobras em meio ao muco nauseante. As serpentes rapidamente encheram a área diante deles. Orochimaru olhou para Kabuto. Diferente de outros subordinados descartáveis, Kabuto tinha um valor significativo para ele. Uma grande cobra de repente engoliu Orochimaru e Kabuto, mascarando suas presenças completamente. Seguindo o comando de Orochimaru, milhares de serpentes se dispersaram, espalhando-se rapidamente em todas as direções. Na base de Orochimaru, Genjutsu sentiu a enorme atividade de invocação e comentou indiferentemente, eu esperava esse movimento seu. Ele pressionou sua mão em uma das grandes cobras da caverna Ryushi. Com uma onda de chakra, os olhos da cobra se transformaram em Rinnegan. Seu comportamento anteriormente feroz se tornou dócil, agora preguiçosamente agachado aos pés de Genjutsu, aguardando ordens. O caminho animal do Rinnegan permitiu que ele anulasse contratos de invocação temporariamente, virando as bestas invocadas para o seu lado. Orochimaru acreditava que as cobras deixadas na base estavam todas mortas, sem saber que essas cobras, agora sob o controle de Genjutsu, estavam rastreando sua horda em fuga. Enquanto cobras perseguiam cobras, Genjutsu saiu da base, observando a perseguição com um sorriso calmo. Em outro lugar, um falcão mensageiro rapidamente levou uma mensagem para Deidara e Kizami. A Nari permaneceu escondida perto do lago, mantendo um olhar atento sobre o Três Caudas, assim como os movimentos de Konoha e do grupo de Guren. Kakashi ataque ela refletiu, tendo reconhecido sua figura familiar antes, mas não lhe dando muita atenção até agora. Com o lago agora calmo, ela se lembrou de suas interações passadas em Konoha e durante a troca de prisioneiros. Ela se lembrou dos relatórios de inteligência mencionando seu status de solteiro e sua predileção por certos livros. Balançando levemente a cabeça e demonstrando um certo arrependimento, ela murmurou, se eu fiz você perder o interesse por mulheres de verdade, eu realmente sinto muito. Você não precisa se desculpar. Estou solteira porque não encontrei a pessoa certa, não por qualquer outro motivo. Uma voz firme, mas levemente enfática, disse de repente atrás dela. A Nari ficou tensa, seu corpo pronto para se mover, mas um toque gelado em seu pescoço a deteve. Uma kunai foi pressionada contra sua garganta. Ela cessou todos os movimentos, abaixando o olhar e dizendo cada palavra lentamente. Kakashi, ataque. Sim, sou eu. Kakashi manteve a kunai em seu pescoço. É bom ver você de novo, Anari. Após a saudação, Kakashi acrescentou. Embora nosso encontro desta vez não seja exatamente amigável, Anari, não há necessidade de espalhar rumores sobre mim. Rumores? Eu disse algo errado? Anari perguntou, levantando a mão de sua bolsa ninja para mostrar que não estava resistindo. Kakashi não moveu a kunai, apenas respondendo, a razão pela qual estou solteiro. Anari entendeu imediatamente sorrindo levemente. Entendo. Eu estava sendo presunçoso. Obrigado pela compreensão. Perto dali, membros do time 8 e do time 7 temporário com Yamato ouviam atentamente. Inuzuka Kiba sussurrou, qual é o problema entre Kakashi-sensei e aquela mulher? Eu sei. Sakura, a única que conheceu a Nari antes, sussurrou animadamente, aquela mulher é a Nari, alguém que Kakashi-sensei costumava gostar. Os olhos de Yamato se iluminaram. Não é de se espantar. Ouvi dizer que Kakashi tinha alguém de quem gostava antes, era ela. Mas Sai levantou a mão, confuso, eles não acabaram de dizer que não tinham relacionamento? Antes que Sakura pudesse explicar, Shino, com as mãos nos bolsos, disse calmamente, meus pais costumam dizer que amam mais os insetos do que um ao outro quando discutem, mas isso não os impede de ficarem juntos. Sakura concordou com a cabeça, acrescentando, observe como Kakashi-sensei está falando mais do que o normal com ela. Entendo. Então as palavras nem sempre refletem sentimentos verdadeiros. É isso que eles chamam de dizer o oposto do que você quer dizer, Sai disse, anotando em seu caderno. Ao ouvir o barulho da caneta no papel, Kakashi se virou com um suspiro e lançou um olhar para sua equipe. Sério, vocês poderiam sussurrar mais alto? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. Muito obrigado a todos, curtam o canal.